Tá bom. Pandemia. Eu sei. Alguns de vocês devem estar pensando o seguinte: ah não, João, esse assunto aí é notícia velha, cara. Por que você tá falando isso aí em pleno 2022? Eu entendo suas reclamações, sabe? Tipo, eu entendo que alguns de vocês agora devem achar que ter Covid hoje em 2022 é basicamente uma construção social. Se você não quiser ter Covid, você não vai ter Covid. Simples assim. Sim, eu entendo todas essas críticas. Porém, eu acho que justamente por esse assunto ser um assunto antigo, eu acho que uma olhada mais introspectiva nas coisas que aconteceram com a calma que a gente tem hoje, de analisar cada coisa assim, eu acho que vai dar uma análise interessante. E nesse vídeo eu vou estar falando a minha experiência como jovem estudante de 16 anos, até recente, 18 anos. Inclusive, se querem me dar um presente assim, já pode se inscrever no canal, né? E se isso for demais, tá tudo bem também. Porra. Mas pra falar desse assunto, eu preciso começar a falar como foi o início da pandemia pra mim. Então, lá estava eu, matando os primeiros dias de aula, comemorando meu aniversário de 16, em alguma praia do sul. Eu sei que não sou como uma comemoração, sendo que as praias de lá parecem mais uma leve tortura da ditadura na década de 70. Mas assim, foi legal. E quando eu tava lá, curtindo o sol, ou a falta dele, eu tinha visto uma notícia de uma tal doença que tava acontecendo lá na China, que eu nem lembrava o nome. Eu tava muito preocupado, engolindo a água do mar e ficando doente. Assim, quando eu voltei pra casa, já tava rolando umas 2 semanas de aula, de boa. Mas depois desse tempo, eu voltei até as aulas e adivinha só? Uma semana depois, a pandemia começou. Simplesmente o mundo decidiu explodir quando eu voltei para as escolas. Eu já falei do negócio que eu fiz 18 anos quando o Putin anunciou a guerra. E agora eu já tô falando esse assunto, cara. Na moral, eu tô ficando com medo de qual vai ser o próximo. Algum torpedo vai cair na minha casa daqui a 20 minutos, velho. Vai vendo. E quando eu tava lá curtindo a maresia de boa nas minhas próprias férias, eu pensei assim: caramba, vai ter muita matéria acumulada pra eu poder fazer. Se tivesse algum tipo de... deixa eu ver, aula online, talvez gravado, que os professores pudessem fazer, seria muito útil. Eu não tô zoando mesmo. E bem, minhas preces foram atendidas porque de brinde, né, velho, uma doencinha que você já conhece bastante, e, bem, fechou a escola. Eles tinham proibido qualquer tipo de entrada na escola, ninguém sabia o que estava acontecendo direito. Ninguém sabia como resolver o problema, não era como se fosse uma situação que já passamos antes e o Bolsonaro, sabe, podia pesquisar um vídeo de 2011 de uma criança digitando no bloco de notas do Windows de como criar a vacina da Covid. E por assim ficou, 1 mês sem a aula. Eu tinha acabado de voltar das minhas férias, já tava começando outra, eu achei uma maravilha até. E só de contraste em relação a isso, estão falando que vai ter um 4º ano do ensino médio esse ano, cara. Deveria ter nascido em 2004 pra trás, idiotas. Tenta melhor na próxima. Então, depois de toda essa comoção inicial, eles finalmente decidiram botar essas sanguessugas do dinheiro honesto do Neymar, também chamado de professores, pra trabalhar. Só que eles botaram de uma maneira diferente, que era uma que eu não tava esperando. Não era uma aula gravada de, sei lá, de 45 minutos ou qualquer coisa assim. Não, era literalmente uma aula gravada de 8 minutos no máximo. Tipo do professor Gilmilu, tá ligado? E assim, cara, eu vou ser bem sincero, essa daí foi a parte que eu mais aprendi na pandemia inteira, cara. Tipo, as informações eram tão bem condensadas assim e não tinha toda aquela relação de 45 minutos por nenhuma razão. Eu podia assistir qualquer hora de uma maneira relativamente rápida e, caraca, se você colocava velocidade vezes 2, você podia aprender a matéria inteira do ano em menos de 1h30, tá ligado? Porém, aqui, senhoras e senhores, infelizmente, eles trouxeram a piada prática mais sadista, doente, psicótica que essa humanidade já conheceu: as EADs. Então surge a pergunta: por que as Ds são tão ruins? Bom, para resumir em pouquíssimas palavras, é porque ninguém tá entendendo porra nenhuma. Os alunos não estão entendendo nada da matéria e, pra falar a verdade, acho que os professores estão entendendo menos ainda. Tanto na parte técnica, principalmente na parte técnica, quanto na parte de poder olhar os alunos pra poder saber o quanto eles estavam entendendo a matéria. Ou seja, os alunos não entendiam, os professores não entendiam como eles não estavam entendendo e, em meio a isso tudo, eles não entendiam como abrir o Windows. E já que, assim, as maravilhas da tecnologia não funcionaram ao nosso favor naquele momento, eu simplesmente fiz isso que qualquer adolescente da minha idade faria: criar um server do Discord. O meu amigo que teve a ideia de criar o server e juntar um
pessoal que eu nem conhecia, mas isso não importava, porque a gente tinha um objetivo em comum, que era tentar passar o tempo enquanto a aula não acabava. Seja isso jogando alguma coisa ou só conversando. Era basicamente a milícia da procrastinação. E a gente era bom nisso. Eu lembrei agora de uma história assim. Teve uma vez que a gente tava tendo uma aula normal, mas como eu falei antes, já que tinha alguns professores que nunca mexeu em uma tecnologia pós 1848 e muito menos administrou uma sala online, a conexão acabou ficando instável. E assim, com ele fora da sala, a gente só basicamente chutou o balde. E assim, na época, o jogo do Astronauta Engraçado tava em alta também. A gente decidiu fazer o quê? Pô, vamos tentar, né? Quem quiser entrar no servidor pra jogar Among Us com a gente, tá liberado. Só nessa manobra de publicidade mais foda do que qualquer comercial do Super Bowl junto, a gente conseguiu, acho que uns 100 membros novos, tá ligado? E assim, pode parecer pouco, mas pra qualquer pessoa que tá tentando começar um servidor de Discord, sabe como conseguir 100 pessoas logo de cara é um bagulho muito bom. Bom, saindo um pouco da tangente, nas aulas online, depois do cara terminar de falar por aproximadamente 45 minutos pra mais ou pra menos, em 6 aulas ao dia, com o que era efetivamente uma parede, chegava a hora da prova online, né? E assim, vamos ser sinceros, você pode ser a pessoa mais estudiosa da Terra, quer fazer medicina na USP e nunca falou palavrão na vida. Você não vai me convencer que não colou pelo menos uma vez. Tipo, não entra na minha cabeça que todas as pessoas olhem pra aquela prova de artes visuais que o professor tava cagando pra fazer as questões. E eu digo literalmente, tipo, uma ida de 5 minutos pro banheiro e já saiu dele com a prova feita, tá ligado? É a pessoa olhar aquilo e falar, eu vou fazer essa prova de uma maneira honesta. Nem fudendo que você vai, velho. E eu espero isso muito menos do pessoal que nunca sequer estudou na vida. Tipo, você pergunta pro cara a fórmula da equação de segundo grau, ele vai achar que tu tá tirando com a cara dele. Pô, velho, o cara tá começando a entender divisão ontem, mano. Você tá perguntando isso pra ele, velho. E a parada que eu menos entendo de prova online é que, tipo, mesmo admitidamente colando, ficando em casa todos os dias, nem sabia mais que escola estudava. Os caras vão ficar de recuperação, velho! E 5 matérias, incluindo história? E é exatamente por isso que eu acho que a cola não foi um problema tão prevalente quanto os professores queriam que você acreditasse. Porque o pessoal que parecia estar se esforçando, pelo menos ia lá ver a resposta lá, ia lá no Google lá, ou perguntava pro amigo no Discord. Aí o pessoal que nem ligava, nem isso fazia, tá ligado? Não era um chute calculado, nem nada assim. Não, era a mais pura forma de chute vagabundo que você podia pensar. Eles pareciam que eles nem liam a questão. Os caras pareciam que jogavam um dado do celular, vem dado pra saber qual a resposta seria, velho. Foi realmente lindo, cara. Esse nível de pureza em um chute você não se vê todo dia. Também podemos só apreciar por um momento o quanto as EADs geraram uma maneira completamente diferente de zoar na aula. A gente não tava mais limitado aos confins da carne humana. A gente teve o aprimoramento da tecnologia pra deixar a aula mais improdutiva possível. Apesar de eu achar babaquice o cara, sabe, chegar lá e falar, eu vou compartilhar o link da aula pra ter um amigo meu gritar no microfone, interromper a aula e... porque ninguém tá rindo. Porém, eu tenho que admitir, quando o cara usa isso de maneira criativa e não só, né, babaca, eu consigo respeitar. E até às vezes achar graça, tá ligado? Tipo, eu imagino, sabe, tomar banho no meio da aula. Mas enfim, esse foi o fim desse vídeo. E no final do dia, esse vídeo é só uma brincadeira levemente baseada na realidade. Eu sinceramente me sinto um pouco mal por reclamar de uma coisa que eu pude ter e a maioria das pessoas do Brasil não tiveram. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí, se inscreva. Peraí, o que tá acontecendo? Não. Não. Uau, quem poderia ter imaginado isso? Era apenas tudo um grande sonho. Mas é claro que foi um sonho, João. Afinal de contas, como você acha que todas aquelas imagens aparecem na tela de você? Meio estranho pra ser vida real, né, campeão? Além disso, quem é você? Ô filho cabaço, tá na hora de ir pra escola. Não, pera aí, mano. Você não acabou de ver um cara correndo, passando por você bem agora? Não. Será que... Ô mãe, antes de você sair, me responde uma coisa. Que dia é hoje? Uai, 14 de fevereiro do ano de 2020 depois de Cristo. Então,
Significa que eu posso corrigir os erros do passado, estudar as matérias e não me transformar num analfabeto funcional fudido que eu sou hoje por causa das EADs? Pra o quê? É. Won't you come see